Hoje, né, a gente vai revisar um pouquinho a parte de geometria espacial, tá? Geometria espacial, né, ficou ali logo após a geometria plana. Fizemos na última aula aquele exercício para fechar aquela parte de geometria plana, tá? Vai matar já esse conceito? Não, a gente vai agregar esses conceitos em disciplinas futuras. Quando eu tiver em cálculos dimensionais, eu vou precisar desse conhecimento, tanto de geometria plana quanto de geometria espacial, tá? Então, em geometria espacial, né, eu peguei alguns elementos aqui que são os mais conhecidos. Por exemplo, o paralelepípedo, tá? É o que já começa logo na primeira parte dessa aula, tá? O que nós veremos a partir agora? Quando a gente estava trabalhando com geometria espacial, era uma figura plana, né? A gente começou por geometria espacial de figuras planas, aliás, né? Aqui, eu, a gente começa a verificar que se assemelha com a introdução de desenho técnico, né? Por quê? Eu passo a ter elementos, objetos com faces, vértices e arestas. No caso do paralelepípedo, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, né? Vamos relembrar esses conceitos. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho que eles podem ser oblíquos, ou seja, inclinados, as suas arestas não fazem 90 graus, ou reto. Opa, paralelepípedo reto, quer dizer que já vem, né, apresentam ângulos retos de 90 graus. Tá? Considerando aqui, né, essa imagem, deixa eu pegar uma ferramenta aqui de caneta. Então eu tenho aqui, ó, aqui onde eu tracei aqui, eu estou traçando uma das arestas, entendeu? Cada ponto final dessa aresta, ela encontra um vértice, ou seja, o vértice é o encontro de duas arestas, ou três, né? No caso aqui, três arestas, né? Então eu tenho aqui no encontro dessas três arestas, eu tenho o meu vértice. E quando eu tenho, né, várias arestas unidas num mesmo plano, né, com seus vértices, eu formo uma face, que é uma parte plana. Normalmente aqui a gente vai trabalhar com parte plana, tá bom? A gente pode pensar também que essas figuras geométricas, essas figuras, né, espaciais, né? Deixa eu só apagar o que eu fiz ali, tá? A gente pode pensar como se fosse uma caixa com vários lados, tá? Uma caixa de sapato é um exemplo, né, típico para ilustrar um paralelepípedo, tá? Se a gente desmontar, teremos uma imagem parecida com essa aqui que vocês estão vendo, tá? Matematicamente, né, a gente pode trabalhar com as figuras geométricas de algumas maneiras variadas. Por exemplo, quando estudamos figuras planas, a gente viu o cálculo de área. Também poderíamos contemplar o cálculo do perímetro, que é as bordas de cada figura. Tá? Agora, aqui no caso de um objeto tridimensional, né, espacial, a gente tem umas opções a mais. O mais comum de se pensar é que agora a gente pode calcular um volume. Tá? Para mim saber o volume, normalmente eu preciso da área da base. A área da base é o que a gente viu em geometria plana. Entendeu? Se for um quadrado, tem uma forma quadrado, né? Lado vezes lado. Se for um triângulo, é base
vezes a altura dividido por 2, né? A área da base é uma figura plana. Agora, se eu perguntar a área total do paralelepípedo, eu estou perguntando de todos os seus lados. Ou seja, no caso do paralelepípedo, ele tem, eu vou pegar aqui de novo o pincel, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces para mim calcular, e eu somando todas elas, eu vou ter minha área total, que é a área total do meu sólido. Vemos agora, ó, que já temos uma diferença aí. Eu posso calcular a área somente de uma face, eu posso calcular a área total do sólido, de todas as faces. É diferente de eu calcular o volume, tá? O volume é a área da base vezes a altura, multiplica pela altura, tá? No caso aqui, ó, tem uma definição um pouco diferente. Aqui ele está considerando um sólido com arestas, tá? Onde eu tenho arestas A, B e C. O que é essas arestas A? Aresta A, aresta B e aresta C. Se eu multiplicar todas elas, eu tenho o volume. Basicamente, né, quando eu falo que eu estou multiplicando A vezes B, ué, A vezes B não é minha área da base? É. Vezes C. C não é a altura? Então, o volume, no caso do paralelepípedo, a base vezes a altura. Na verdade, toda figura prismática, se você identificar a base dela e multiplicar pela altura, você tem o volume. Isso é uma característica, né, da geometria espacial. Tá? Uma outra coisa, é só que interessante. Apareceu aqui uma outra palavra também que é diagonais. Né? Eu também posso calcular as diagonais. A gente não tinha, né, comentado muito, né? Mas diagonal é o que corta uma face do sólido ali, né? Ou a diagonal de uma face, eu posso estar calculando, ou eu posso estar calculando a diagonal até o outro ponto, entendeu? Eu posso estar calculando a diagonal desse vértice inferior, aqui, ó, até esse vértice superior do outro lado. Daqui até aqui eu também tenho uma diagonal, a diagonal do paralelepípedo. Ou eu posso calcular a diagonal somente de, né, uma face. Tá? Para calcular a diagonal de uma face, a gente acaba caindo, né, ou em Pitágoras, ou, né, se eu tiver um ângulo aqui, alguma coisa, em relações trigonométricas. Tá? Para calcular, aqui também cai em Pitágoras, em relações trigonométricas. Só que já existem fórmulas específicas, né? Aqui já está traduzida a fórmula. Tá? Então, isso daqui são para diagonais. Ok? Professor, Seguindo, pois não. dá licença. Aqui no volume, né, que é A, B e C, né? ABC. Isso seria a área, você falou vezes a altura, né? Se eu pegar essa fórmula só a parte do A e do B, me dá a área da base. A vezes B não é base? Ó, Sim, está até escrito sim, aqui. Ó. A vezes B, área da base. Então aqui, correto. se pegar só a parte do A vezes B, é somente a base. Só que multiplica pelo C. O C é a altura. É que aqui não colocaram aqui, né? Mas se formos analisar aqui, ó, aqui eu Certo. poderia colocar minha letra A, né? Aqui a minha letra, nessa parte aqui, ó. A parte aqui, ó.
Letra B. Eu colocaria o A, né? Essa parte aqui, ó, Uhum. seria a minha parte B. E a altura, a minha altura aqui, ó, seria a parte C, tá? Somente Então seria. a didática aqui tá relacionando com arestas, que é realmente arestas, tá? A aresta C coincide com a altura. A aresta B é um lado da base. A aresta A é um outro lado da base, tá? A gente tem que pensar um pouquinho aqui, igual no desenho técnico. Entendeu? Ok, entendi sim. Entendi. Ok? Tirou sua Obrigado. dúvida? Obrigado. Pode perguntar. Tirei, é só somar as Hum. duas bases, vezes, né? Uma base vezes a outra e vezes a altura, né? Desculpa, eu não entendi. É só somar, aqui tem a área É B, multiplicar. é multiplicar, quer dizer, É. O multiplicar uma volume, com a o outra. volume é multiplicado. A vezes B vezes C. O que Não está entendi, tá somando claro. aqui, ó. Tá vendo o que está somando aqui? Sim, Vamos lá. Eu acho que você está confundindo com essa parte aqui da área total, não é? aí é embaixo, né? Ó, a área total aqui, ó, né? Deixa eu dar um print nessa tela. Só um minutinho, viu? Vamos lá, vamos lá. Abrir com Paint. Só um minutinho, vamos lá, Ctrl V. Aí, tá? Temos aqui, então, tá? O nosso esquema aqui que a gente estava trabalhando. Aliás, deixa eu apagar aqui, apagar os elementos. Beleza. Tá? Quando eu estou falando na área da base, tá? Eu estou calculando somente essa área que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. Opa, vermelho, não preto. Ctrl V. Tá vendo? Aqui é a minha área da base. Qual que é a fórmula? A vezes B. Certo? Essa parte aqui que eu estou calculando a área total, eu vou fazer de verde aqui. Acho que de verde vai dar certo. Vamos ver. Quando eu estou calculando a área total, eu estou calculando a área de tudo. Todos os lados. Tá? O que eu quero que você verifique é que essa fórmula aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Repara que todas essas imagens aqui, né? Se a gente for pegar aqui, ó, é tudo retângulo. Você concorda comigo? Qual que é a forma para calcular a área do retângulo? Lembra? Como que eu calculo a área de um retângulo só? Só um. O retângulo É, é base vezes altura. isso. Um lado vezes o outro. Isso. Né? Então, Uhum. vamos verificar aqui nessa figura nossa, o seguinte, ó. A, B e C. Tá? Vamos pôr de preto para vocês. Tá vendo onde eu coloquei a cota A aqui? Eu não coloquei A aqui? Sim. Onde que é meu A? Meu A é essa região aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Eu não coloquei B aqui. Então quer dizer que o meu B, ó, Sim. vai ser essa parte aqui, ó. Correto. Na verdade, ó, quer ver como quando eu abrir, ó, meu B vai ficar aqui e vai ficar aqui também, ó. Por quê? É uma parte de baixo, uma parte de cima. Eu não falei que a parte que sobe é a parte C? Correto. A
parte que sobe. Vamos ver qual que é a parte que sobe. A parte que sobe é essa. Ctrl C, Ctrl V. E essa daqui também. Acima do B. Isso. Então vamos lá. A parte que eu obtenho de vermelho, aqui na figura, não dá para ver. Tá? A parte que eu fiz um traço laranja, aliás, esse risco amarelo aqui, ó, é a parte oposta à parte laranja. Tá vendo? Até eu vou fazer o contrário, para ficar a referência. Essa parte aqui é onde eu fiz o traço amarelo aqui em cima. Correto. Certo? Então eu quero, nessa fórmula que eu copiei aqui de baixo, pegamos qual fórmula? Essa daqui, ó, a verdinha aqui da área total. O que eu estou calculando aqui, ó? Opa, Ctrl Z. Eu estou falando que eu estou multiplicando 2 vezes a área AB. Olha só, A vezes B é essa área aqui, ó. E também é, Ctrl C, Ctrl V, essa área aqui. Não é A vezes B? Olha o lado dela aí. Depois eu falei que eu peguei 2 vezes, ó, eu somei mais 2 vezes a área de B vezes C. Opa, B vezes C, qual que é a B vezes C? Essa daqui, ó. Não é B vezes C? Sim. E depois eu falei que eu peguei mais 2 vezes a área AC, que é essa daqui, ó. Tá? Então aquela fórmula toda é isso. Toda aquela fórmula que está ali embaixo, né? É 2 vezes o lado de uma vez os lados, né, paralelos, né, que são iguais. Como é um sólido regular, eu consegui multiplicar por 2, né, por causa dessa igualdade entre os lados. Então é daí que vem essa fórmula aqui. Área total, tá? No caso do paralelepípedo aí. No caso do volume, no caso do volume não é a área. Aí o volume, sim, né? Eu só tenho que multiplicar. Entendeu? No volume eu só multiplico os lados. Tá? Deu para entender? Foi bem claro. Ótimo. Obrigado. Vamos lá, então. Qualquer coisa a gente volta também aqui. Só um minutinho, vai aparecer aí minha tela. Ok. Voltando aqui, então. Tá? Logo na sequência, aparece a fórmula falando sobre o cubo. O cubo, na verdade, ele é um paralelepípedo, só que todos os lados é iguais. Olha aqui, ó. A letra os arestas, né? As arestas são todas do mesmo tamanho. Então, a letra A é igual a B, que é igual a C. Então, ele segue a mesma referência. Tá? Ele é um sólido aí, né? Que tem faces, arestas e vértices, né? Aqui está falando de sólido de Platão, que tem essa configuração. Tá? Tem o mesmo tanto de arestas do paralelepípedo, o mesmo tanto de face. Então, segue as mesmas orientações de cima aqui, ó. Para mim calcular a área da base, vai ser a área A vezes B também, né? Para calcular a área total vai ser essa fórmula aqui, para calcular o volume vai ser essa daqui, e para calcular diagonais também vai ser essa daqui. Tá? Não tem segredo o cubo. Tá? É que às vezes o que a gente pode fazer aqui é simplificar algumas fórmulas. Tá? Por exemplo, a diagonal do cubo, né? Essa fórmula é até fácil de guardar. Essa daqui, ó, é a diagonal do quadrado. A gente não comentou dela, mas qualquer face dele, como é um quadrado, se a gente quiser saber a diagonal, é a raiz de 2. Então, essa primeira diagonal aqui, lateral, que ele está falando aqui,
é a diagonal do quadrado, que é geometria plana, tá? Diagonal do cubo, quando eu falo diagonal do cubo, a diferença é a seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui meu canetão. Eu tenho aqui, ó, um ponto aqui embaixo e um ponto não na mesma face, do outro lado. Essa é a minha diagonal do cubo, tá? Ao contrário do que eu fiz aqui em cima, que é a diagonal do quadrado, que é um lado só. Tá? A diagonal do cubo, ela passa como se fosse no meio, né, do sólido, e não na face. E atinge a outra, né, o outro vértice, né, oposto. Tá? Essa é a diagonal do cubo. Lado vezes raiz de 2 para o quadrado e lado vezes raiz de 3 para o cubo. Tá? São duas formulinhas aí fáceis de gravar também. Essa diagonal aí do cubo é A. Esse aqui ó, tá pequenininho. Um V ou é uma. O A, Não, raiz esse V quadrada, né? não é um V, é uma raiz quadrada. É, eu tava vendo. É raiz Verdade. quadrada. É que no Ah, computador ele parece um V esquisito aí, né? aham. Esse Então V seria é A pela a A raiz raiz quadrada quadrada de 2. É. de 2. É A raiz quadrada de 2 aqui em cima e A raiz quadrada de 3 aqui embaixo. Tá? Na dúvida, vocês podem fazer o seguinte. Opa, vamos lá para as dicas. Ctrl C, diagonal do cubo. Será que é isso mesmo? Vamos pegar aqui, ó, uma telinha nova aqui. Vamos abrir um Google. Né? Deixa eu só limpar o que eu fiz ali. Né? Diagonal do cubo, fórmula. Pesquisei no Google, né? Aqui tem uns desenhos bonitos. Eu vou até trocar lá, hein? Aqui, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar essa imagem aqui. Deixa eu ver se essa é boa. Tem essa daqui, tem essa daqui. Tá? Copiar. Bem, acho que nem precisa copiar. Eu vou deixar essa imagem aqui mesmo. Tá? Meu computador ficou lento agora. Tá vendo esse quadrado maior aqui no lado superior direito? Tá? Aqui no lado superior direito, né? Eu separei uma imagem aqui, ó. Né? Quando estava escrito lá, né? No nosso exercício. Opa, espera aí. Não vai dar para ir agora. Depois eu vou lá. Quando estava escrito lá A raiz de 2, aqui colocaram L. É a mesma coisa, é lado. Tá? Então, lado raiz de 2, eu tenho a diagonal de uma face. Seja qualquer uma delas, porque o quadrado, o cubo é igual, né? São todas É tudo faces igual. do mesmo tamanho. Quando eu faço L raiz de 3, eu estou calculando essa diagonal aqui, ó. Tá? Então, o L raiz de 2 é também uma diagonal, só que uma diagonal da figura plana, que é o quadrado. Tá? Ah, entendi O L agora. raiz de 3 é também uma diagonal, só que não é uma diagonal de uma figura plana, é uma diagonal de uma figura 3D, em 3 dimensões. Tá? Então ela pega, né, bem no meio da figura. Entendi. Beleza? O professor, em si a matéria, geometria Opa, plana, espacial, a ah, geometria plana, tá me ouvindo? tô. Tá, pelo fone aqui. Geometria plana, geometria espacial, não é difícil. Sim. A dificuldade que eu Não é, não é. percebi às vezes, interpretar algumas fórmulas. É porque não tem um padrão. Por exemplo, lá estava A, aí tá L, entendeu? A pessoa tem que É, ter cê- a lógica, né? eu não vou adiantar muito, né? Mas a gente vai trabalhar esse problema, né? De fórmulas, tá?
Vai Entendi. ser logo depois dessa. Eu já acertei tudo lá no sistema, tá? Então, quando a gente voltar aqui no sistema, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, a geometria plana, né? Que vocês viram, geometria espacial, tá? E Correto. relações trigonométricas, que também é breve, é muito breve. Relações trigonométricas é mais exercícios mesmo. Não tem, a teoria é pouca, tá? A gente vai fazer exercícios. Mas quando a gente chegar aqui em cálculos dimensionais, que é depois de relações trigonométricas, que a gente vai estar já no final do mês aí, aqui, o que eu vou trabalhar? Formulários. Vocês vão reparar quando você chegar lá, ó, que eu tenho formulários para todos os cálculos. Então a gente vai trabalhar essa dúvida sua de como trabalhar as fórmulas, tá? Por quê? Igual eu já Certo. comentei, fórmula não se decora. Ou você tem um Sim, sim, formulário à sua certo. mão, ou você tem um jeito de pesquisar. Então é Correto, tá muito certo. importante. Eu considero muito importante vocês saberem utilizar um formulário para realmente substituir. Por quê? É sempre assim, não é só o seu caso, não. Mudou a cor da grama aqui, já atrapalha. Por exemplo, aqui tá A raiz de 2. Aí você vai lá na internet e tá L raiz de 2. Mas esse negócio de A, de L, de X, entendeu? A gente vai aprender a Assim, interpretar isso daí. tá? Depois que a gente começa mesmo a praticar, entender a matéria, aí a gente já consegue já, né, se virar. Agora, no começo, nos primeiros dias, realmente a gente fica com Não, essa tranquilo. É mente, uma, é né? uma, uma sequência Mas, pedagógica mesmo, viu? É sempre assim. Você vai sentir mas tá. sempre, sempre, sempre. Todos os anos que eu Mas, dou aula, o pessoal sente dificuldade, né? Já tive aluno que falou para mim, não, Fábio, matemática não entra na cabeça de jeito nenhum. Mas conseguiu desenvolver tranquilamente, tá? Justamente por obrigado, isso que viu? eu voltei aqui nessa parte de geometria espacial, tá? Por quê? Porque quando a gente for entrar em cálculos ali, vai ter umas coisas, né, para vocês pensar mesmo, tá bom? Não, beleza. Mas pode perguntar sim, tá? Então na área do cubo, ó, as formas ficam mais fácil, né? Da diagonal do paralelepípedo, a gente tem que fazer isso, ó. Isso daqui é tudo elevado à raiz de 2, ó. Raiz de 2 A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, lembrando que aqui a gente está indo pelo ponto de arestas, tá? Esses sólidos prismáticos, né? No caso do paralelepípedo, eles têm 3 arestas diferentes, tá? Então, essas 3 referências que a gente tem, ok? Então, aqui está bem explicando as fórmulas, tá? 6A ao quadrado, aonde? Área com Tzinho é a área total, e a letra A é uma das arestas. Arestas, a gente lembra o que é aresta, né? A área lateral do cubo. Se eu quiser a área lateral, é 4 vezes a área quadrada. Tá? Aqui também tem a área lateral do cubo. É umas coisas que não era nem para estar escrito. A gente já, se o lado tem 4, né? Olha só. Se a área de uma parte, de um quadrado, é A ao quadrado, se a área do cubo, o cubo tem 6 lados, é lógico que eu vou multiplicar por 6, gente. Por quê? Porque ele tem 6 faces, né? Se eu quero só a área lateral, não quero a base e nem a superior, é 4 lados. Então eu multiplico por 4. É 4 quadrado. Então isso daqui não é nem para decorar, é tipo, você já assimila, só de conhecer um lado, você já assimila o resto. Entendeu? Igual aqui, ó, essa área da base do cubo devia estar lá em primeiro, né, que ficava mais fácil. Na área da base, a base é um quadrado, lado vezes lado. Ou, aqui no caso aqui, falaram que é A ao quadrado.
tá? A letra não pode. Você pode falar que a área do quadrado é base vezes altura. Base vezes altura é o mesmo número. É a mesma coisa que falar área quadrada, A ao quadrado. E o volume do cubo é o mesmo. Só que aqui, ó, em vez de eu fazer A vezes C vezes B, é A ao cubo. É a mesma fórmula do paralelepípedo. Só que aqui está simplificado. Em vez de eu fazer, né, o volume aqui em cima, A vezes B vezes C, tá? Por quê? Porque aqui o A tem um valor, o B tem um valor diferente de A e também de C, e o C tem um valor diferente de A e de B. Eu multiplico tudo. Agora, se eu tiver todos os valores iguais, é a mesma coisa que eu fazer A ao cubo, ou seja, A vezes A vezes A, 3 vezes, tá? Aqui, então, só simplificou para os cubos. A partir desse momento, quando chegou em geometria, vocês perceberam que eu deixei bastante exercício resolvido, né? Além dos vídeos. Tem os vídeos e tem os exercícios resolvidos ainda. Então, eu peguei alguns Sim. exercícios, né? O interessante desses exercícios, vamos lá. Eles já estão resolvidos. Mas, mesmo assim, tenta pegar e refazê-los. Aqui eu peguei alguns do Enem, o Enem de 2010, né? A siderúrgica, né, tal, aqui, metal nobre, produz diversos objetos maciços utilizando ferro, né? Aí ele deu aqui a figura, né, que é um paralelepípedo. A gente verifica que tem um lado aqui, ó, lembra das letras, né? A, B, C. Aí o ABC aqui agora não é mais ABC, agora é número. 2,5, 0,5 e 1,3. Entendeu? Aí o produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Olha só, vamos pensar certinho. O que está perguntando aqui? Ó? O produto em matemática. Quando eu falo o produto de 2 números, o que eu estou falando? Multiplicação. Multiplicação. Das 3 dimensões, dimensões são medidas indicadas na peça, ou seja, um lado aqui, né? Eu já até comentei a resposta antes de falar da pergunta. Eu não falei que valia A, B e C? Se eu estou multiplicando A, B e C, o que eu tenho aqui? É a massa? É o volume? É a superfície? É a capacidade? É o comprimento? Né? É claro que a gente está calculando o volume, tá? A gente está calculando o volume quando eu calculo as 3 dimensões, tá? Vai ter tempo para vocês reler tudo isso aqui, caso ficou alguma dúvida, tá? Aí vocês me falam. Tranquilo até agora? Tranquilo. Beleza. Já deixei aqui também, né? Certinho a fórmula, gente, o volume. Tá vendo aqui, ó? É bem redundante mesmo para guardar pelo menos a fórmula do volume. Essa aqui é a fórmula básica do volume, tá? Vocês viram eu falando sempre o valor da base vezes a altura, mas é o que está escrito aqui. Eu não mudei nada. É só as letras que mudou aqui, ó. A vezes B pode ser a altura. Quer dizer, pode ser a base e C a altura. Tá? Independente da sequência de valores que você coloca aqui, tá? Você consegue calcular o volume desse sólido. Ok? Tranquilo? Bem, vamos lá. Esferas. Logo na sequência fala um pouquinho de esferas. Tá? Bem, é diferente aqui de círculo, tá? Então não confundam. Esfera com círculo. Tá? A definição, se eu fosse fazer uma definição de esfera, a gente poderia pensar
quando a gente estudou desenho técnico, sólidos de revolução. Aqui não fala essa terminologia, mas fala que é uma rotação de um semicírculo em torno de um eixo. Isso é um sólido de revolução. Tá? Uma esfera é um sólido de revolução, né, de um semicírculo, a rotação de um semicírculo. Ou seja, semi, né, é um sufixo que significa meio. Então é meio círculo. Tá? Alguns componentes da esfera. Né? Na esfera temos, né, a superfície esférica. O que é a superfície esférica? Corresponde ao conjunto de pontos no espaço do qual a distância do centro O. Centro O, você imagina que é de onde se originou o raio. Esse tipo de raio aqui a gente chama de raio esférico. Em desenho técnico tem até uma simbologia própria. Raio S, ou raio esférico. Tá? A cunha esférica. Cunha, para quem, né, pode assimilar a uma parte pontiaguda, né? Corresponde a uma parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno do seu eixo. Ou seja, é uma parte, né, que chega no eixo da esfera, entendeu? Afunilando, como se fosse uma cunha mesmo. O próprio nome já fala, né? Só que ela é esférica porque ela pega uma parte ali do fuso. O que é o fuso? Fuso. O que você acha de fuso esférico? O que vocês acham? É muito difícil entender o que é um fuso esférico? Hein? Não é muito fácil, não, professor. Então vamos facilitar agora. Pensa em fuso horário. Vocês já viram as linhas em um mapa? Quem gosta de geografia, né? Já viram as linhas do nosso fuso horário? De fuso horário, só entendo assim, de um país está uma hora e Vamos outro lá. lugar está outra, até mesmo no Brasil, né? Para vocês entenderem o que é um fuso esférico, eu vou pegar o fuso horário. Vamos pegar aqui. Fuso horário. Vamos ver o que vai sair aqui na internet para a gente. Ótimo. Aí umas figuras aqui. É sempre bom o Google, né? O Google ajuda a gente pra caramba. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Eu vou abrir ela e tem uma nova guia. Pronto. Agora sim. Tá vendo essas partes coloridas do nosso globo? Por exemplo, se a gente for pegar o Brasil está aqui, ó. Ele pega esse fuso aqui e esse fuso aqui. Você sabe que parte do Brasil, né, tem um horário diferente do outro, né? Então, Sim, nós pegamos dois fusos. O que é esse fuso horário, né? Se a gente pensasse que fosse a parte até no centro da Terra, seria uma cunha. Mas não é só a parte da superfície. Entendeu? Se eu perguntar para você qual que é o fuso que passa nos Estados Unidos, tem um monte de fuso aqui, ó, que passa nos Estados Unidos aqui, ó. Tá vendo? Separado por cor. Ou seja, o nosso globo terrestre se assemelha àquela circunferência e ele é dividido em fusos, ou seja, são faixas na superfície esférica. Captou essa mensagem? Captei. Vamos lá. Às vezes a gente tem que dar aula de geografia também para facilitar a matemática. Não tem jeito. Professor, Oi. Pois não. lembrei da bola. Da bola de vôlei? Não, abóbora. Tem um monte de Tem uma abóbora, uma moranga.
A moranga, A né? moranga. Ah, é verdade, É né? muito fútil. É, a gente pode da próxima vez pensar em culinária também. Mas é isso. Se você pegar aquela abóbora, né? É mais fácil, é mais fácil assim. A cunha vai parecer uma fatia de melancia, tá? E o fuso esférico é só a casca que você cortou daquela cunha, tá bom? Aí a calota já fica mais fácil, né? Porque daí a gente já mexe com mecânica aí, né? A calota é essa parte aqui que tá em azul, entendeu? É na figura ao lado do fuso e da cunha aqui, tá? A gente sabe da calota que ela é um elemento utilizado na indústria para fazer os tampos, tá? Então esses tampos aí, né? Os semisféricos, né? Eles podem ser feitos como se fosse uma calota. E eles vão ter um raio esférico, tá? Tem uns equipamentos apropriados, né? Na indústria metalúrgica, que eles fazem tipo um abaulamento, né? Para formar essa calota e depois soldar fazendo tampos de tanques e tudo mais, tá? É interessante essa parte aqui, tá? Entra na parte de caldeiraria, né? Aqui embaixo, como sempre, tem as fórmulas, né? Área da esfera. Lembra da área do círculo, né? A área do círculo era πr ao quadrado, tá? A área da esfera você multiplica por 4. Então é 4πr ao quadrado. Essa letra esquisita aqui é π, viu? Parece um N, mas não é N, é o π, tá? Tá até aqui entre parênteses aqui, ó, π. Tá? Aqui apareceu um símbolo esquisito aqui. O π, 3,14, e o raio vai variar. Então o π é fixo, tá? E o raio, né, vai depender aí do objeto, tá? Isso para a gente calcular a área, tá? Para a gente calcular o volume, o volume já é outra coisa. Tá? Volume, eu estou considerando o espaço interno. Quando eu calculei a área, é a casquinha de fora, tá? No caso do volume, não. O volume eu já estou calculando, né? Tudo, tá? Tanto é que se eu fosse dar uma resposta aqui, ó, a área da esfera, se eu estivesse trabalhando em milímetro, ia ser milímetro quadrado. E o volume da esfera ia ser em milímetro cúbico. Muda a unidade de medida, viu? Ok? Volume é uma coisa e área é outra. Então, o volume da esfera, 4π raio a cubo dividido por 3. Pessoal, só não vou explicar como que chegou nessa fórmula aqui, mas é muito cálculo, viu? Essa fórmula aqui, com certeza, deriva lá do círculo, tá? Mas para chegar nela, precisa de um curso inteiro. Só para explicar como que a gente deduziu essa fórmula. E o nosso Tá, ô intuito não é professor, esse. Pois não. essa área desse área seria 4π vezes o raio elevado ao cubo dividido por 3, né? Exato, exato. Beleza. Tá? Lembrando que pode variar, vamos para vocês verem O como raio, que né? varia a demonstração da fórmula. A matemática ela é exata, entendeu? Ela não tem como, né, discordar dela, mas às vezes a representação varia, tá? Então aqui eu tenho uma imagem legal também, entendeu? Ó, o volume da esfera, 4πr ao cubo dividido por 3. O dividido por 3 está aqui embaixo.
É a mesma coisa, tá? Aí tem outra demonstração aqui, ó. 4 dividido por 3 vezes πr ao cubo. É a mesma coisa. Só pegar o 3 e colocar em outro lugar. Então toma cuidado, gente. É por isso que a gente vai estudar formulário. Às vezes você está desconfiando qual fórmula que está correta, essa ou essa. E é tudo a mesma coisa. Essa que está aqui em cima em azul é igual àquela que eu passei anteriormente, que é igual àquela que está aqui embaixo, que é igual a que está no nosso material. Tá? Não muda. Se eu colocasse 4/3 aqui, vezes tudo isso, era a mesma coisa. Tá bom? Mas vamos trabalhar essa interpretação de fórmulas, tá bom? O intuito aqui não é saber como chegou na fórmula, é isso que eu ia dizendo. Tá? Matematicamente a gente poderia explicar como que chegou nessa fórmula, né? Mas é uma matemática mais profunda. Tá? O intuito é a gente saber aplicar já a fórmula. Né? Já houve pesquisadores, né, cientistas que já desenvolveram a fórmula e agora ela está pronta. Agora está fácil para a gente, é só aplicar. Ok? A fórmula aqui, ó, aliás, né, falando em fórmula, eu demonstrei aqui, né, no exercício 1, a fórmula para calcular a área da esfera. Tá? Demonstrei no exercício 2 para calcular o volume. Tá? Ressaltando aqui, né? Aqui é π, viu? Tá 12π aqui, tá? Aqui é 4π. O que aconteceu aqui, ó? Eles chegaram, eu deixei do jeito que estava, né, na referência. Eles deixaram o π, como o π é um número fixo, ele não é variável, ele é constante. Então, eles preferiram deixar 4π. Se eu não fosse fazer 4π, eu poderia multiplicar por 3,14? Poderia. Lembrando que, quando eu multiplico por 3,14, eu não estou multiplicando pelo número π completo. Eu estou multiplicando por um número aproximado de π, porque o π é infinito. Tá? Então, eu deixando dessa maneira, né, matematicamente, eu estou sendo mais preciso do que multiplicando por 3,14. Vocês entenderam? Eu deixando a representação do π aqui, eu estou sendo mais correto do que arredondando o número. Entendeu? Também, essa aí era a dúvida que eu tinha. Tem exercício que terminava com isso. Eu poderia deixar o π. Se for o caso de cancelar tudo, não deixar π é um valor fixo, é um valor constante. Não teria problema. Tá bom? Eu considero. Tá? Se multiplicar, eu também considero. Ok? É só vocês aplicar a forma certinha. Tá? Tranquilo. Aqui eu pus a área da superfície esférica. Tipo assim, eu peguei cada fórmula de cima e apliquei um exercício aqui. Tá? Para quê? Para que vocês realmente estudem em cima desse exercício, refaçam, muda valor. Entendeu? Muda o valor aqui, põe em vez de 288, põe 144, vê se vai dar metade. Só para brincar. Você vai ver que não vai dar, viu? Se eu pôr 144 aqui, não vai dar metade. Vai dar diferente. Mas só para brincar um pouco, refaz o exercício. Entende como que foi feito aqui. Principalmente aqui onde tem essas conversões, ó. O que eu fiz aqui, ó? Tinha 216 igual a raiz r ao cubo. Eu deixei o r isolado e passei a potência cúbica aqui de r ao cubo, ela vira raiz cúbica. Vocês não viram isso. A gente está trabalhando até agora com raiz quadrada. Isso daqui não é uma raiz quadrada, isso aqui é uma raiz cúbica. Ok? Então não é só a raiz quadrada que existe. Existe raiz cúbica, a quarta, quinta, sexta. Tá bom?
O que vai, né, ditar aqui é esse número 3 aqui. Tá? Então, até na calculadora, para vocês fazer é diferente, tá? Raiz cúbica não é a mesma tecla na calculadora que você faz normalmente. Ok? Tentam, em caso de dúvida, né? Coloquem aí no YouTube. Como fazer na calculadora raiz cúbica. Aí depende da sua calculadora aí. Beleza? Tem o vídeo de geometria espacial. Professor, Pois não. só uma última questão que eu fiquei curioso. Pode falar. O senhor falou da calota. Ah, Na parte de tanque, calota seria aqueles tanques embalados em cima ou embaixo? tem vários tipos de tampos, né? Tem o tampo semisférico, que é realmente uma esfera, uma Acho que eu metade sei de uma qual que é. esfera, né? Esses daí ó, é mais, não é comum não, viu? O semisférico, ele dá uma segurança muito boa em resistência mecânica, só que não é o mais comum. O mais comum é o torre esférico, que é um tipo de tampo, que ele tem dois ângulos. Então ele tem um ângulo no centro, um ângulo esférico no centro, e depois ele tem um outro ângulo bem próximo da borda. Tá? E tem o que é uma calota mesmo. Tá? Ele forma uma calota, né? Só que ele forma uma quina. Mas conforme ele vai fazendo essas quinas, ele vai perdendo a resistência. Tá? Então tem semielíptico, né? Tem o semielíptico, tem o torresférico, tem semisférico, né? Tem torresférico, que tem esses dois ângulos. Tem alguns tipos de tampos. Tá? Você tem curiosidade? Não, é interessante, né? Que o senhor falou aquela hora aí, eu fiquei assimilando as É coisas. que, é A que eu, gente, a não, gente vê muito tanque eu na até tenho fábrica. umas referências aqui. Né? Depois eu passo no zap para vocês. Porque se eu Não, parar tudo bem, agora, eu vou ver. obrigado. Tá? Não, Mas tá. é interessante sim, porque faz parte do controle dimensional específico da parte de inspeção. Né? Inspecionar esses equipamentos e ver se estão nas medidas de projeto. Tá? Então, na parte de controle dimensional, na parte de inspeção de controle dimensional, né, o inspetor é responsável por verificar o tampo se ele está dentro dentro do projeto, dentro das medidas de projeto. Então, isso que a gente está aplicando matematicamente, na prática, eles têm que conferir com instrumentos. E também usa matemática. Tá? Eles Não, usam matemática para é que a conferir gente isso aí. vê. Eu vejo muito tanque, né, nas fábricas, aí o senhor falou, lembrei de se medir Tem. as coisas. Na verdade, tem o tampo inferior, né, que normalmente é cônico embaixo, né? Você vê nas destilarias, né? Isso, é isso que eu estava Você vê falando. de usina, né? Tem as destilarias, tem o tampo superior, que é, se não me engano, é torre esférica, a maioria deles, viu? E embaixo tem um que é cônico, né? Ele tem uma parte cônica, num tampo cônico ali, né? É uma parte do tanque também, tá? Mas muito bom. Tá? Achando alguma coisa, Obrigado. você pode postar também, viu, gente? Achei alguma coisa interessante, Fábio, sobre tampos. Pode postar aí no grupo aí, né? A gente está num grupo pequeno de 2 pessoas, mas tá bom. Beleza? Beleza. Ó, tem aqui, eu separei aí, pessoal, aproveitando também. Vocês verificaram aí que a hora eu coloco o vídeo de um, a hora eu coloco o vídeo de outro. Vocês podem comentar também. Fábio, ó, eu achei que esse outro vídeo é melhor que esse seu, do professor tal, né? Se eu achar que dá para colocar, eu troco, coloco outro vídeo, né? É que normalmente todos os vídeos vocês vão perceber que eu coloco um vídeo de referência e depois quando acaba o vídeo puxa outros. E vocês podem ficar à vontade para ir vendo os outros. Esses vídeos são de apoio. Porque eu sei que quando a gente está só fazendo leitura e não tem, né, essa dinâmica da aula, fica difícil estudar. Então, os vídeos é para quando vocês estão estudando sozinho, para dar uma ajuda na dinâmica para vocês assimilar o conteúdo.
Tá? Mas pode ser que eu achei que era interessante e vocês acharam um outro melhor. Tá bom? Os exercícios são simples também aqui, só que vocês têm que saber né? São só 3 questões, mas fazem com calma. Não tem tempo, então vocês podem pegar, fazendo exercício, colocar um papel do lado e fazer nas contas, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente fecha hoje essa parte desse conteúdo aqui. Pirâmides, né? Quando a gente estava comentando sobre cubo e paralelepípedos, né? A gente estava falando de figuras prismáticas, né? Mas a gente tem também sólidos que são piramidais. Ou seja, eles também têm uma base. Aí vem aquele caso lá, né? Aqui já não está falando mais de arestas, está considerando a base. E eles têm um vértice central. Em vez de ter uma mesma figura semelhante à base na parte superior, eles apresentam um único vértice em cima, né? Aí a base pode variar, né? Pode ser quadrado, triângulo, né? Retangular e assim por diante, tá? Mas, de qualquer maneira, é pirâmide. Então, a configuração da pirâmide está aqui, né? A base, né? Seria aquela parte que parece que é a sustentação da pirâmide, né? Base inferior. A altura é a distância desse como se fosse do piso da base até o vértice, né? Da base. As arestas são esses cantos, né? Entendeu? Das bases. Apótemas, né? A altura de cada face lateral da base, tá? E a superfície lateral seria a área, no caso desse quadrado aqui, na verdade ele vai ser sempre triangular. Imagine que você, em vez do quadrado, tivesse um triângulo. A superfície lateral são compostas por figuras triangulares também. Então, é uma característica da pirâmide, né? Ela vai formar sempre figuras triangulares em suas faces. Tá? Então, a gente calcula 1, é só multiplicar pelo tanto de lado que tem. Tá? Aí nos tipos de pirâmides, então o tipo depende da base. Se tem a base, é um triângulo, pirâmide triangular. Se é um quadrado, quadrangular. Pentágono, pentagonal. Hexágono, né? A gente lembra do hexágono, né? Do nosso exercício de geometria plana. Pirâmide hexagonal, tá? Mas tem mais uma coisinha também, que às vezes não aparece na didática, mas eu coloquei aqui. A pirâmide nem sempre ela é reta. Reta é o quê? Quando ela está bem com o vértice no centro. Ela pode ser oblíqua. Aí o centro dela é deslocado e não é 90 graus. Ela é inclinada. Aí já complica para calcular, né? Mas vamos lá. Né? Para calcular a área total da pirâmide. Imagine só, gente. Se eu tenho uma pirâmide, eu consigo calcular a área da base. Tá? Aí eu tenho uma área. O que me falta para calcular todas as áreas é a área das lateral. A lateral são triângulos. Entendeu? Então, eu tenho que somar quantos triângulos eu tenho em volta. Se vocês repararem, a quantidade de triângulos que eu tenho nas faces, nas laterais da minha pirâmide, vai sempre coincidir com o número de lados da minha base. Não tem como não coincidir. Se eu tenho uma base quadrada, eu tenho 4 faces triangulares laterais. Se é um pentágono, eu vou ter 5 regiões triangulares laterais nas minhas faces. Tá? O volume da pirâmide, né, vai ser 1/3, olha só que interessante,
1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, por que eles não colocaram A, B, C aqui? Porque eu não sei que base é, e essa fórmula aqui é genérica. Tá? Essa fórmula aqui é genérica. Independente de como que é a base, ela vai servir essa fórmula. Então, se a base é um quadrado, posso falar L ao quadrado vezes a altura. Se a base é um triângulo, eu vou trocar o AB aqui, ó, por base vezes a altura dividido por 2 vezes a altura. Entenderam? Tá? Então, assim que se calcula o volume da pirâmide. Sempre multiplicado por 1/3. Tá? Ou seja, sempre que eu calculo isso, eu divido por 3. Tá? Da mesma maneira que tenho um exercício, eu estou falando de um hexágono. A gente já viu bastante hexágono, né? Lembra que tem umas formulinhas do hexágono, da área da base. Essa área aqui a gente calculou na geometria plana. Né? Então, para mim saber o volume, primeira coisa eu tenho que calcular a área da base. Aqui aconteceu igual o π, viu? Lembra que o π deixaram o π quietinho lá, né? E não fizeram a conta? Aqui deixaram raiz de 3 sem fazer a conta. Matematicamente está correto. Profissionalmente, num relatório industrial, alguma coisa, você não vai deixar desse jeito, tá? Isso daqui, matematicamente, é aceitável. Mas dentro de um relatório, de alguma coisa assim, de um documento, né? Às vezes eles vão te cobrar até para você nem colocar em centímetro quadrado, colocar em milímetro. Aí você tem que, além de fazer a conta, converter tudo em milímetro. Ou nem vai chegar os dados para você em centímetro, vai chegar tudo em milímetro, você já executa toda a conta em milímetro. Depende, né? Se vocês estão na mecânica, é milímetro. Se vocês vão estar numa área, né, civil, por exemplo, vocês vão encontrar em metro. Tá? Aí, beleza. O que eu faço com a área da base? Coloco ela na fórmula do volume. Lembra que a fórmula do volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base eu já tenho. Só me falta multiplicar por 1/3 e vezes a altura, que é 30. Tá? Me deu aqui um valor de 6.000 raiz de 3. Raciocínio lógico. 1/3 vezes 30 é 10. Tá? É 1/3 de 30 isso daqui. 10 vezes 600, 6.000. Tá? Não dá pra você nem fazer essa conta aqui, é fácil, que não dá nem precisa de calculadora. Tá bom? E o exercício número 2, né? Também aqui, né? Estamos trabalhando aí volume, né? Vai ter que achar a base. Aqui está falando que o perímetro da base é 8 metros. Tá? Base quadrada, perímetro. Se a base é quadrada e eu tenho um perímetro, quer dizer que a soma dos 4 lados da base é 8. 8 dividido por 4 me dá 2. Tá? Então aqui envolveu perímetro, envolveu a área da base, para mim chegar no volume. Tá? Isso aqui é raciocínio lógico também, dá para resolver. Ok? Tranquilo nesses dois exercícios? Pelo menos deu para entender o que aconteceu aqui? Depois entendeu legal, professor. A única Legal. coisa é esses números que para, né, professor? Em raiz, em raiz Não, de 3. então, a raiz de 3 é mais difícil, né? Mas vai ter fórmula que vai ter. Depende da fórmula. Você vai encontrar uma fórmula muito esquisita no formulário, né? Que às vezes você conseguiria resolver de outras maneiras, mas
entendendo a fórmula mais fácil, tá? Para calcular esse valor, professor, 6.000 vezes raiz de 3, como é que funciona para fazer a conta? Na calculadora, vamos lá. Prontinho. Então, você vai pôr 6.000, né? Vezes, no caso dessa calculadora do computador, primeiro eu coloco o número 3, e depois aqui em cima tem uma setinha já da raiz quadrada, tá? Ali, ó. Cliquei nela, apareceu 1,73, tralalá. Já é o valor de raiz de 3. Então, quanto vale a raiz de 3? 1,7320508. O que eu faço? Sinal de igual. Então, o valor de 6.000 multiplicado por raiz de 3 é 10.392,30484 e assim por diante. Tá? Para arredondar, né? 10.392,3. Tá? Na calculadora de mão, depende da marca da calculadora, muda. Você coloca no primeiro raiz e depois 3. Tá? Mas você vai sempre, se você tirar dúvida, você vai sempre fazer o seguinte, ó. Você pega a sua calculadora, primeiro você faz raiz de 3. Marca esse número e depois você multiplica por 600. Em vez de você fazer tudo de uma vez, você faz por parcela. Tá? O resultado tem que dar o mesmo. Ok? Pelo menos aqui arredondando, né, vai ficar parecido. Tá? Okay. Beleza, gente. Tem mais um vídeo que fala só de cilindros na sequência. Vamos pôr aqui. Tá, então tem uma aula aqui que fala só de cilindros, tá? Que eu achei interessante por causa realmente de tanques. Tá? Você viu? Eu também estava preocupado em tanques, porque tanques a gente vai ver bastante, né? Vocês vão ver bastante tanques aí na indústria, né? E depois, na sequência, eu começo a falar um pouquinho de poliedros, tá? Então, ali, poliedros é uma parte genérica dos sólidos, tá? Aí vai falar aqui, né? De como eles são, pode ser convexo, não convexo, né? Aqui na ilustração a gente verifica a diferença, né? Uma reta, ela passa em todos os pontos das faces de um poliedro convexo, né? Um não convexo vai ter sempre uma parte, né, que vai sair fora, tá? Aqui tem um pouquinho do teorema de Euler, ou Euler, né? Aplicado aos poliedros não convexos, ou seja, se ele é convexo, não dá certo. Não, são os não convexos, tá? Que fala aqui do número de faces, número de vértices, número de arestas. E tem um exemplo também aqui, tá? Os poliedros regulares, tá? Tem aqui tetaedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, isoaedro, tá? Sólido geométrico formado por 20 vértices, por 12 vértices, 6 vértices, 8 vértices, 4 vértices, tá? Esse tópico, né? Eu deixei mais como complementar, né? Com o nosso conhecimento aqui, tá? Porque às vezes a gente pensa que só tem lá né, os cubos, os pirâmides, tem sólidos diversos. Tá? Então esses conceitos aqui são mais conceitos mesmo. Você viu que não tem nem exercício, né? Eu não apliquei fórmula aqui, a não ser aqui na parte só de exemplo do teorema de Euler, tá? Mas eu não fiz questão de deixar exercícios aqui porque eu não vou cobrar
nessa profundidade os nossos exercícios, tá bom? A gente vai ficar ainda nos exercícios mais básicos, que isso já vai dar bastante pano para manga. Vocês vão ver ainda, tá bom? Mas tem os exercícios de fixação aqui, tá? Finalizando, a única coisa que faltou desse tópico foi os cones, tá? Que aqui, né, também a gente vai relembrar que ele é um sólido de revolução de um triângulo. Tá? Então, se ele é sólido de revolução, ele tem uma geratriz, que a geratriz, né, ela pode se assemelhar àquele vértice principal da pirâmide. Tá? Os cones, bem como a pirâmide, ele pode ser reto, ou seja, ele é reto, ele é cônico mesmo, né? É o que é mais similar que a gente pode pensar. Mas se ele for oblíquo, ele também é um cone, só que ele é inclinado, tá? Ok? Ou cone elíptico, tá? Aqui tem as fórmulas, né? Para cálculo da área da base, a área da base do cone, πr ao quadrado. Mas πr ao quadrado eu já vi, é a área do círculo, lá em geometria plana. Tá? A base do círculo a base do cone, aliás, é um círculo. A não ser que seja um cone, né, distorcido aí. Tá? A área lateral. A área lateral, a gente pode pensar na pirâmide. A área lateral da pirâmide, se eu tiver um quadrado, é 4 vezes aquele setor lateral triangular, né? Mas no caso da área lateral do cone, né? A gente depende da geratriz. Então, a área lateral depende da altura do cone, tá? E é só multiplicar pela geratriz. Tá? Então, é a área, né? É o π vezes o raio vezes a geratriz. O que eu vou ter? A casquinha do cone. Essa parte externa, tá? É a área do cone. Tá? E tem a parte do volume do cone. Tem a área total. A área total, você vai somar a parte da esfera não, do círculo embaixo. Mas tem uma forma mais simplificada aqui também. Só para ir antecipando um pouquinho, né, do formulário, a interpretação do formulário é sempre o seguinte. Sempre que você tiver uma fórmula, você tem que saber cada item que está nessa fórmula. Por exemplo, a área total. Eu tenho o π, eu tenho, coloco o valor. O R, eu tenho, coloco o valor. A geratriz, o que é? Eu tenho, coloco o valor. O que me sobrou sem valor? A área total. Opa, então eu consigo calcular. Agora, se eu tenho a área total, o valor de π eu sei, eu não tenho raio e eu não tenho a geratriz, não dá para fazer conta nenhuma, porque eu tenho duas incógnitas. Então, num formulário, a fórmula que eu vou escolher depende do que eu procuro. Se eu procurar a área total, né, eu tenho que, na fórmula da área total, ter os outros elementos. Se eu pego uma fórmula que me falta um elemento, ou eu busco calcular esse elemento para adicionar na fórmula, ou eu tenho que trocar a fórmula. Às vezes eu consigo uma outra fórmula para calcular determinada situação, em área ou em volume. Então, no formulário que a gente vai trabalhar, às vezes vocês vão verificar que um mesmo elemento tem mais de uma fórmula. Por quê? Porque depende dos meus dados. Tá? A gente vai trabalhar em cima disso. Okay? Mas é mais para frente. O volume do cone.
né? O volume do cone é dado por 1/3 de πr² vezes h. Esse h aqui já é a altura, que é a própria geratriz. A altura da geratriz. Tá bom? Aqui já trocaram, tá vendo? Essa geratriz que está aqui em cima, ela poderia ser confundida com a altura. É a mesma, tá? É a mesma coisa. Aqui eu já coloquei, né, alguns exercícios. Deixei um link aqui, ó. Tá vendo que tem alguns links eu deixei aqui? Caso vocês tenham curiosidade em ver outras formas geométricas. É só seguir o link aqui e vai abrir o site. Tá? É um site muito interessante, tá? Aqui no caso, aqui, o exercício resolvido, tá? Para calcular raio e altura, tá? E geratriz. Ok? Todo o processo aqui e todas as formas. Vídeos. Tem um vídeo de tronco de cone também, tá? Relembrando, né? O tronco de cone é quando eu tenho um corte no cone, tá bom? É bem, a gente relembra bastante a parte de desenho técnico. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, professor, agora dá uma lida e refazer Bem, uns foi exercícios bastante aí. coisa hoje, né? Foi bastante. Foi bastante informação. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém conseguiu assistir o filme de relações trigonométricas? Assisti. Assistiu? Uhum. Quem que falou? Foi o Edinaldo ou foi o Gleison? Edinaldo. O Gleison assistiu? Assisti também, professor. Tá, então vocês querem entrar nesse assunto hoje ainda ou prefere deixar para a próxima aula? Hoje já foi Porque é uma muita prévia informação, né, hoje e professor? depois a gente continua. Acho que próxima aula. O que você acha, Gleice? Cabeça aqui vai dar um chute aqui, professor. Muita informação, hein? Ó, então é o seguinte, vamos deixar para a próxima aula para a gente encarar de vez. Mas eu só vou dar uma diquinha aqui. Vocês entenderam a dica da Coca lá, do cara lá? Mais ou menos. Eu achei bem difícil. Ah, então tá bom. Então vou deixar então, gente. Não, se quiser falar, fica à vontade. Eu também vou dar a dica da Coca, mas eu dou a dica da Coca diferente. Ó, vocês vão sempre, a partir de agora, quando falar em Pitágoras ou relações trigonométricas, né? Bem, Pitágoras. Pitágoras é uma fórmula que você não usa ângulo, tá? Se você usar ângulo, é relações trigonométricas, tá? Que também está envolvido com Pitágoras, mas não vamos misturar agora, tá? A gente vai tratar como se fosse diferente duas coisas que uma são dependentes da outra. Não existiria relações trigonométricas se não fosse o triângulo de Pitágoras, entendeu? Só que, se eu quisesse, eu poderia explicar a fórmula de Pitágoras, né? E depois desmembrar até chegar nas relações trigonométricas. Mas não vamos fazer isso. A gente vai entender Pitágoras e aplicar. E depois a gente vai pegar diretamente as fórmulas trigonométricas, né? E aplicar também, tá? A diferença vai ser o seguinte, tá? Quando eu estiver trabalhando com Pitágoras, né? Quando eu falar Pitágoras, vocês vão lembrar da fórmula A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Tudo ao quadrado. Entendeu? Por quê? Porque ele falou. O Pitágoras aí falou que, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Tá? E ele falou e provou também, né? E como ele provou isso, então a gente aceita até hoje, né? Aqui, no começo, tem uma historinha, né? Do Teorema de Pitágoras, né? O nome dele era
Pitágoras de Samos, ou de Samos, né? Então ele era um filósofo grego, né? E naquela época ali, né, na Grécia Antiga, eles estudavam muito, eles refletiam muito. Pra você ter ideia, eles criavam sociedades, né, como se fossem escolas, só para ficar pensando o dia inteiro. Entendeu? Por quê? Porque os gregos, né, na época de auge da Grécia, né, eles tinham de tudo. Eles não trabalhavam. Eles colocavam escravos para trabalhar até dentro de casa. Então, quem fazia comida eram os escravos, quem arrumava as camas era escravo, quem fazia tudo era escravo. Quem administrava as fazendas era escravo. Você viu que era um escravo um pouco diferente, né? Então, os escravos, entre aspas, né, seriam como os nossos assalariados hoje em dia, lá. Só que os salários deles, né, era viver, né, servindo os gregos. Tanto é que, né, deveria ser até um pouco privilegiado ser escravo lá em Atenas, né? Em Esparta, não. Esparta era uma cidade-estado que visava só a guerra. Mas Atenas, né, era mais voltada para a filosofia, né? Mas vamos lá. Pitágoras, então, tinha esse grupo de estudantes e ali, ó, 500 anos antes de Cristo, ele já tinha desenvolvido, né, essa parte da matemática. Tá? Então, aí por isso que ficou chamando de Pitágoras, né? Isso é assustador. Quem estudava com ele eram os pitagóricos. Hã? 500 anos antes o cara já descobriu isso e está até hoje, ninguém prova o contrário. Não tem jeito. O pior que não tem jeito, é difícil. Eu costumo falar para vocês, né? Acho que eu já falei, né? Naquela época não tinha Facebook, não tinha YouTube, né? O que eles iam fazer? Eles estudavam, não tinha o que fazer, Não é? né? Então ele ele desenvolveu, né? Desenvolveram, né? A equipe dele, ele também, né? Ele ensinava, né? Ele com certeza era como se fosse um tutor em tempo integral lá, né? O pessoal ia pensando, eles iam escrevendo, eles iam debatendo as ideias, né? E isso na arte, né? Na sociedade, eles desenvolveram a lógica nessa época. Ele estava desenvolvendo a própria questão da lógica. O que é lógica? Entendeu? Então, eles é bem interessante, tá? Muitas das coisas que eles desenvolveram na Grécia Antiga, né? Ficou perdida, aliás, porque era coisa tão avançada que os outros povos não assimilaram, né? E depois veio os romanos e só o que interessava para eles, né? Então teve muita coisa perdida dessa época aí, né? Nas bibliotecas que pegaram fogo, né? Biblioteca de Alexandria, né? Alexandria, né? Mais, Nossa, mais devia ter famosa que pegou fogo. devia ser riquíssimo em conhecimento desses caras aí, porque eles levaram Com tudo para lá, certeza. né? Mas que pena, né? Mas tranquilo. Aí hoje Imagine se a gente pegar hoje e acabar de uma hora para outra com todos os computadores e toda a informação da internet. É a mesma coisa que perdeu em Alexandria. Acaba com toda a informação. Aí a gente vai ter que coletar as informações de novo. Tudo bem, né? A gente luta e vê de novo. nos deu uma nova chance de pensar. Esse exercício aqui, ó, eu vou explicar ele porque ele é um pouquinho diferente do que se encontra, né? Mas aqui a gente está falando de triângulo ainda, viu? Só para ressaltar, tá? Hipotenusa e cateto. Hipotenusa vai ser sempre o lado maior do triângulo.
É que não tem nenhuma foto de triângulo. Tá errado isso, viu? Mas tudo bem. Eu pus o exercício, mas não pus. Triângulo. Triângulo. Triângulo, retângulo. Vamos pegar esse daqui. Abrir imagem, uma nova guia. Esse triângulo que vocês estão vendo aqui, tá dando para ler aí? Eu tô muito pequeno. Acho que não dá para aumentar aqui no meu. Vocês estão conseguindo ler a parte que está escrito hipotenusa e catetos? Sim. Tá, aqui em cima. Eu estou vendo aqui. É aqui em cima onde tá ruim? Print. Vamos para o nosso Paint, então. Ctrl V. Ctrl Z. Espera aí. Apagar todos. Melhorou agora? Então vamos lá. Né? Eu tenho um triângulo aqui, tá? Que é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90. Se ele tem um ângulo de 90 aqui, eu não preciso escrever, porque esse símbolo quadradinho representa ângulo de 90, não precisa escrever 90. Agora, aqui no A, aqui, ó, se eu tiver no A aqui, um ângulo aqui, conhecido, né? Eu tenho que dar um valor para ele. Aqui é o vértice A, tá vendo? A maiúsculo. Esse triângulo, o nome desse triângulo aqui, é o triângulo ABC. Porque os vértices dele, o triângulo normalmente recebe o nome de seus vértices. Então, esse triângulo ABC, né? Ele tem um dos ângulos 90 graus, que é aqui na parte inferior aqui, no vértice C. Ele tem um ângulo aqui que eu não sei qual que é, o valor. Mas eu tenho que dar um nome para esse ângulo. Nome de ângulo, vocês vão perceber que é sempre uma letra grega. Então, ó, tem uma letra grega aqui, ó, que é um zerinho cortado no meio, que chama θ. Então, esse ângulo que está no vértice A, eu estou chamando ele de θ, ângulo θ. Mas no vértice B também faz um ângulo, né? O ângulo aqui no lado B, eu também vou dar um nome para ele, mas não vou dar θ porque o outro lá vão brigar. Eu vou falar que esse aqui é um ângulo alfa. Meu alfa ficou horrível, mas não tem problema. Tá? Ângulo alfa, ângulo reto de 90 graus e ângulo θ. Da letra A, do vértice A até o vértice B, visivelmente eu tenho o lado maior. Mas se não fosse visivelmente, só me resta uma coisa. O ângulo de 90 graus, tá? Ele nunca faz parte junto com a hipotenusa. Ou seja, a hipotenusa está sempre do outro lado do ângulo de 90 graus. Então, se eu sei onde está o ângulo de 90 graus, eu sei que a hipotenusa é oposta. Certo? Então, a hipotenusa minha aqui, ó, é o meu H. Se eu pegar essa hipotenusa ao quadrado, pessoal, quando eu falo que minha hipotenusa está ao quadrado, quer dizer que eu peguei o valor dela e multipliquei por ela mesma. Se ela vale 10, 10 vezes 10. Se é 20, 20 vezes 20. Tá? O que Pitágoras falou que o valor da minha hipotenusa ao quadrado, né, é a mesma coisa de eu pegar o cateto de A até C, né, eu vou chamar ele de cateto A.
Era para ser A minúsculo, mas fica mais fácil pôr maiúsculo. É a mesma coisa de eu pegar o meu cateto A e colocar ele ao quadrado e somar com o meu cateto B e colocar ele ao quadrado também. Tá? Então, essa daqui, ó, é a fórmula que ele desenvolveu 500 anos, né, antes de Cristo. Ele falou que hipotenusa ao quadrado é igual a, que é o cateto A, ao quadrado, mais B, que é o cateto B, ao quadrado. Vamos trabalhar um pouquinho com a matemática. Se eu quero saber só o valor da hipotenusa, esse quadrado não me ajuda. Então, o que eu faço? Esse quadrado aqui, ó, ele passa do outro lado como raiz. Isso é matemática. Tá? Então, raiz dos catetos. Tá? Essa daqui é a forma que a gente trabalha conhecendo os valores de pelo menos dois lados do triângulo. Percebe-se que, para mim saber o valor da hipotenusa, se eu tiver os outros dois lados, eu só tenho uma incógnita, eu consigo achar. Se eu quiser saber o valor desse cateto aqui, e eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto B, é só substituir aqui, trabalhar matematicamente a fórmula e eu consigo achar. Entendeu? Se eu quiser achar o B e tem os outros dois lados, eu consigo achar o valor de B. O meu problema é quando eu não tenho dois valores. Por exemplo, se eu não tiver o caso aqui, deixa eu dar um ESC. Se eu não tiver a hipotenusa e não tenho o A, só tenho o B. Só tenho o B aqui, ó. Eu não consigo calcular um dos dois. Por quê? Porque eu vou ter duas incógnitas e só uma letra. Aí é o caso que eu precisaria de um ângulo, ou alfa ou θ aqui. Tá? Com um ângulo, eu conseguiria achar o valor de A ou da hipotenusa. Tá? Então, o que nós vimos nesse mesmo triângulo? Nós vimos aqui a relação de Pitágoras, tá? E a gente vimos que Pitágoras só se aplica se eu tiver conhecido pelo menos dois lados. Se eu não tiver dois lados conhecidos, eu vou ter que fazer uma comparação pelo ângulo. Tá? Pelo ângulo. Vocês viram que, né, no caso da matemática, né, a gente pode trabalhar com esses ângulos, né, matematicamente, igual apareceu no vídeo. Na prática, existem tabelas de referência dos ângulos, tabela de senos, tabela de cossenos. Tá? Para você fazer essas referências. Ou seja, você tem o valor de B e você tem o ângulo, você pega esse ângulo, vai na tabela e você já acha o valor dos dois aqui. É uma tabela calculada já, uma tabela pronta. Então, existem duas maneiras, né, para a gente trabalhar. Existe trabalhar só com os lados, trabalhar com Pitágoras. E trabalhar com um ângulo e um lado, qualquer um deles, né, utilizando os ângulos, tá? Que não são de 90 graus. Quando a gente trabalha com ângulos, dentro de ângulos tem duas possibilidades de a gente solucionar. Uma é realmente calcular e a outra é procurar numa tabela. Tá? É isso que a gente vai verificar nas próximas aulas. Tranquilo?